Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor Geiser. O senhor já está por aí? Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os irmãos. Pastor, então hoje é um culto de quarta-feira. Eu acho que o pastor Marcelo não vai estar com a gente hoje, né? O senhor falou... Não, ele já se despediu das igrejas, né? Do Alto Maracanã. Eu creio que hoje ele não entra, eu nem falei com ele, mas eu creio que ele não estará conosco. Maracanã ficou incumbido, né, de arrumar um pregador para hoje à noite, e então nós vamos ter um pregador, e no domingo eu prego no Zoom, no 8º capítulo do livro O Seu Amigo o Espírito Santo. Tá certo, então, pastor. Então, o Maciel está aqui. O Maciel, como representante do distrito. Oi, estou aqui, sim. Você consegue chamar o nosso irmão Adenilson aí para também apresentar o pregador e também escolher alguém para fazer a oração? O Adenilson já está aí na escuta aí. Ele pode abrir o microfone dele aí já se apresentando aí. Ô, Denilson. Ô, Nilson. Oi. Pode se apresentar aí. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tudo bem? Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Eu quero saber se a Ruth está nos ouvindo. Ela está aqui na ligação, mas acho que ela não habilitou o microfone ainda. Bom, mas quem será o pregador dessa noite é o nosso irmão. É o senhor que falou da Ruth aí? É o senhor que é o pregador dessa noite? Oi, pastor. O nosso pregador dessa noite, o nosso irmão já está conosco aqui, né, irmão Batista? E aí, meu amigo, irmão Nilson. Então, esse irmão Batista é o nosso pregador dessa noite.
Grande alegria, irmão, rever novamente. Que bom que você pode estar conosco nessa noite. Será um grande prazer. Temos a certeza que a mensagem será muito abençoada. Seja muito bem-vindo. O senhor pode falar um pouquinho dele, de que igreja é, de onde é, para os demais saberem? Então, irmão, na verdade, assim, eu gostaria muito, pastor, de hoje ter um tempo gigantesco para falar desse homem, sabe? Porque o meu testemunho de vida vem atrelado à pessoa do Batista, né? Mas eu quero dar uma resumida e depois ele vai se apresentar melhor. O irmão Batista, irmãos, eu acredito, tenho certeza absoluta, que ele foi alguém enviado por Deus, né? Para me trazer aos braços de Jesus. E veja só, algum tempo atrás, quando nós nos encontramos, aqui no mesmo distrito do Alto Maracanã, eu digo isso porque foi por acaso. Foi por acaso que nos encontramos. Para cá com outro objetivo. Nós tínhamos ali o pastor Jonas, que era o nosso pastor, né? Então, os objetivos com o irmão era outro. Ele ia fazer uma semana de oração ali na igreja do Alto Maracanã, e acabou que veio aí depois alguém da União para fazer essa oração. E ele veio ao nosso belo rincão aqui no distrito. Aí, numa semana de oração, nós tivemos o prazer de nos encontrar. Depois de muita insistência da minha esposa e do meu filho, né? Eu fui assistir, então, a semana de oração com o irmão Batista. E aí, pastor, o que aconteceu? Que no final daquela semana, ele fez o convite para nos dar estudo bíblico, então, prontamente, eu aceitei, né? E ali, eu e a minha esposa, nós fizemos o estudo bíblico com ele, fizemos muitos estudos bíblicos, vários encerramentos nós fazíamos, sabe? Porque nós estudamos todo ali ouvindo a voz de Deus, e depois nós fazíamos encerramentos e mais encerramentos, ou seja, estudamos muito a palavra de Deus. E aí, graças a Deus, e louvado seja Deus por isso, nós aceitamos o batismo. E depois a família veio vindo, nós fomos entendendo que o irmão Batista, então, foi alguém que Deus colocou no nosso caminho para que ele nos trouxesse aos braços de Cristo. Então, hoje eu tenho uma alegria enorme e um carinho muito grande por ele, ele está sempre nas nossas orações, no nosso pensamento, e hoje eu tenho a alegria de trazê-lo, convidei ele para pregar para nós, e hoje ele está em São Paulo. O irmão Batista, ele se encontra em São Paulo. Eu vou deixar que ele se apresente melhor, e numa outra oportunidade... Então, irmão Adenilson, então nós vamos fazer assim, irmão Adenilson. Irmão Adenilson, o seu áudio, ele corta, ele está cortando, não sei se é só para mim ou para os demais. Nós vamos fazer assim, o senhor faz uma oração agora, inicial, e as pessoas que querem deixar os seus pedidos de oração, escrevam aí no chat, agradecimentos, pedidos. No final, Eduardo vai ler, e o irmão Batista vai orar no final daí. Então, o senhor faz uma oração agora, inicial, e aí passamos a palavra para o irmão Batista, então. Tá bom? Santo Eterno Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai querido, por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Pai, nós sabemos que nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, tempos muito difíceis, mas nós podemos ver a sua mão poderosa estendida para cada um de nós. Então, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos também agradecer pela oportunidade, Pai, que mais uma vez o Senhor nos dá, de nós podermos adorar o Senhor nessa quarta-feira, mesmo que através do Zoom, mesmo que virtualmente, nós podemos nos encontrar com os nossos irmãos para adorar o Senhor. Queremos ouvir a sua voz também nessa noite, Pai. Por favor, fale conosco. Usa o irmão Batista poderosamente. Que a mensagem que ele traga para nós possa entrar em nosso coração, encontrar morada, e que ela possa fazer as mudanças necessárias em nossas vidas, Senhor. Pedimos uma bênção toda especial para todos os familiares que se encontram aqui nesse momento. E que as bênçãos recebidas hoje possam também alcançar todos os seus familiares. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, nós agradecemos aí a oportunidade de compartilharmos aqui a palavra do Senhor. Agradecemos ao convite precioso feito
pelo meu querido amigo, irmão Nilson, alguém que nós temos um carinho muito especial, um grande amor aí pela sua família. A nossa história é uma história muito significativa e demandaria aqui um tempo substancial para nós compartilharmos essa história. No entanto, dentro da mensagem tem um momento ali em que a gente vai relembrar alguns momentos especiais. Então, agradeço ao Nilson pelo convite, ao pastor aqui do distrito, dos distritos aqui representados, bem representados, e espero que essa mensagem possa realmente contribuir para o crescimento de todos os irmãos e irmãs que aqui estão presentes, ok? Já foi orado, no entanto, eu gostaria de fazer mais uma oração de maneira especial pela mensagem, para que Cristo possa nos capacitar para compartilharmos aqui, então, a palavra. Vamos orar. Deus maravilhoso, continuando na sua presença, eu quero, ó Pai, colocar a minha vida completamente diante do teu altar, que o Senhor perdoe pelos meus pecados, ó Pai, que o Senhor purifique minha mente, meu corpo, meu ser, meu coração. Quero ser inteiramente teu e que, em nome de Cristo, meu Deus, o Senhor possa falar através de mim a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Que o teu grande propósito para a vida das pessoas que estão aqui conectadas seja cumprido nesta noite. E que, ao final, tudo que for dito aqui, que for vivenciado, seja para a honra e glória do seu nome e como um testemunho do teu amor transformador agindo em nossa vida. Nós nos entregamos buscando a tua direção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1. Aqueles que estiverem com a Bíblia, Mateus, capítulo 1. Vou pregar aqui um sermão que já preguei aí em Colombo, há muitos anos atrás, mas é um sermão que é transformador e com certeza vai poder te abençoar nessa noite, tá? Então, é Mateus, capítulo 1. Agora que nós estamos com a Bíblia aberta, nós vamos fazer uma leitura. Para aqueles que não me conhecem, eu sou coportor credenciado da Associação Paulista Oeste. Eu atuo na área de palestras, na área de treinamentos. Eu atendo a esposa do pastor Wendel, de Paula, que é o departamental de publicações da Associação Paulista Oeste. Atendo a esposa do pastor Luciano, a Luciana, não é? E também atendo o professor Marcos Antônio. Então, essas três pessoas, eles agendam palestras, então eu vou ali para cumprir a agenda. Eu sou o palestrante dessa equipe. E nós, graças a Deus, tivemos um momento especial no meio dessa pandemia, grandes milagres foram vivenciados. E, então, fique aí um pouco mais sobre a nossa história. Não dá para contar muita coisa, porque o foco agora vai ser o sermão, mas quero que vocês saibam que é uma alegria muito grande falar para vocês hoje. Então, Mateus, capítulo 1, narra a genealogia de Jesus Cristo, que também é mencionada em Lucas, capítulo 3. No entanto, aqui em Mateus, capítulo 1, existem algumas peculiaridades que vale a pena nós observarmos, por isso que trago vocês para o capítulo 1. Faremos, então, a leitura geral e, na sequência, nós vamos apresentar aqui algumas bênçãos que Deus tem reservadas para você e para mim dentro da genealogia de Jesus Cristo. A partir, então, do verso 1, faremos a leitura. Acompanhe. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá de Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe. Boaz gerou de Ruth Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão. Daqui foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa.
Asa gerou Josafá, que gerou Jotão, ou melhor, Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, que gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Amon, que gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, e Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Queridos, essa genealogia, ela é diferenciada, apresenta algumas curiosidades e bênçãos que nós não conseguimos perceber em outras genealogias da Bíblia. Inclusive, eu penso em futuramente escrever um livro baseado na genealogia de Jesus Cristo. Se Deus entender que isso vai ser para a honra e glória dele, eu estou à disposição, porque essa mensagem, ela foi muito importante para mim no passado, ela tem sido muito importante para mim hoje, e com certeza será importante na minha história até que ele venha nos buscar para a santa cidade, a Nova Jerusalém. Vamos aqui a algumas curiosidades, antes de entrarmos no cerne da mensagem, apresentando então as 5 bênçãos que Deus tem reservadas para cada um de nós. A primeira curiosidade, amigos, é que quando nós olhamos o verso 1 do capítulo 1, vamos perceber que o primeiro nome que aparece é Jesus. E quando nós olhamos para o último verso da genealogia, que está no verso, que é o verso 16, nós vamos perceber que o último nome que aparece é Cristo. Então entenda que entre Jesus, Cristo, se desenvolve toda uma história com seus dramas, com suas dores, com seus medos, com seus laços quebrados, com suas feridas e com um processo de restauração do tipo que só Deus pode efetuar. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Jesus Cristo, ele é o cerne de toda a transformação humana. E é isso que nós veremos de forma transbordante aqui no contexto da genealogia de Jesus Cristo. Tem outras curiosidades, não quero me ater a todas por conta do nosso tempo, mas quero lembrá-los que na genealogia de Jesus Cristo aparece aqui 2 Jacós. O primeiro, ele é mencionado no verso 2, e o segundo é mencionado no verso 15. O Jacó, do verso 2, foi pai de um José, e esse José, ele foi considerado um tipo de Cristo. O Jacó, do verso 15, também foi pai de um José, que alguns teólogos têm mencionado ser ele também um tipo de Cristo, pela forma amorosa com que ele tratou Maria, não é? Inclusive naquele contexto de uma suspeita em que ela provavelmente estaria grávida de algum sacerdote ou não, e ele tratou com uma amabilidade, com proteção, com amor, mesmo sem saber que, de fato, a gravidez de Maria era realmente do Espírito Santo. Então, algumas curiosidades aqui da genealogia de Jesus Cristo. E para inaugurar essas 5 bênçãos, essa mensagem das 5 bênçãos, vem então a terceira curiosidade, porque é ela que vai dar aqui o norte para essas 5 bênçãos que você vai levar para sua casa hoje. Ok, voltou. Quando alguém liga aqui e corta o som, mas eu creio que já retornou aqui para vocês. Maravilha.
Amigos, se nós observarmos a genealogia no Antigo Testamento e também em Lucas capítulo 3, nós vamos perceber que não aparece nome de mulheres, ok? Talvez mencione uma ou outra mulher em Lucas 3, mas, de modo geral, na genealogia bíblica não é mencionado o nome de mulheres. Agora, quando nós chegamos em Mateus capítulo 1, ali nós vemos referências a 5 mulheres. E podemos aqui entender o seguinte: nenhum grande líder, nenhum grande nome da política daquele tempo, nenhum grande revolucionário teria orgulho de mencionar mulheres em sua genealogia. Porque numa era patriarcal, onde o destaque estava para o homem e não para a mulher, não seria um motivo de glória mencionar mulheres em sua trajetória, em sua genealogia. Quando chegamos em Mateus capítulo 1, nós vamos perceber que nós não estamos lendo aqui a genealogia de um grande estadista, simplesmente, de um revolucionário político, ou de um grande líder, um expoente da humanidade, simplesmente. Nós estamos, na verdade, frente a frente com a genealogia do maior de todos os homens que já passaram por aqui. O melhor dos melhores, o the best, Jesus Cristo. Então, entenda que na genealogia de Jesus Cristo, especialmente em Mateus, nós vamos ver aqui que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Para Deus, a mulher é muito importante. Para Deus, o homem é muito importante. A criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso. Aos olhos de Deus, todos nós temos um valor extraordinário. Deus não faz e nunca fará acepção de pessoas. Então, agora nós vamos perceber que, dentro desse contexto da genealogia do maior de todos os homens, ele vai aqui fazer referência a 5 mulheres, ok? E é justamente no contexto dessas 5 mulheres que nós vamos receber essas 5 bênçãos reservadas para nós hoje. E a primeira mulher, e agora eu não vou mencionar por ordem de importância, ok? Não vamos seguir ali a ordem como está distribuída no texto. Eu gostaria de mencionar cada mulher no contexto de uma bênção específica para vocês. Então, a primeira mulher não é de fato a primeira que aparece no texto, só para vocês entenderem. Mas queremos falar de Tamar. E Tamar, queridos, é mencionada no verso 3. Nós lemos ali que Judá gerou Pérez e Zerá de Tamar. Aí, vamos perguntar para o texto, por que Tamar ela é mencionada na genealogia? Por que não Débora, que também foi uma grande mulher? Por que Tamar, não é verdade? Então, são perguntas que é importante fazermos para o texto a fim de recebermos grandes bênçãos de Deus. No entanto, nesta noite eu reservei uma bênção especial para você através dessa mulher maravilhosa, Tamar. Queridos, quando nós observamos a história de Tamar, se você quiser mais detalhes, se não me falha a memória, está em Gênesis capítulo 38, você vai perceber que Tamar, ela queria se casar, e ela orou a Deus, ela pediu um esposo, ela queria realmente ter uma família. Tamar se casou com um dos filhos de Judá, o mais velho. E aí, esse rapaz, a Bíblia diz que ele fazia o que era mal perante os olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então, Tamar, ela viu o sonho desfeito, porque o marido dela simplesmente faleceu. Aí, segundo a lei do levirato, Tamar, ela deveria, então, se casar com o irmão do falecido, não é? O nome dele era Er. E agora o irmão do falecido Er deveria se casar com Tamar. Tamar, então, se casa com o cunhado. E o nome dele é Onã. A Bíblia diz que, pós-casamento, Onã, ele fazia o que era mal perante os olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então, nós vamos perceber que Tamar fica viúva pela segunda vez.
E entre algumas coisas que tanto Er como Onã faziam, que era mal perante os olhos do Senhor, está realmente, talvez, aquela que fosse a mais grave. Eles não queriam dar descendência para Tamar. Eles não queriam ter filhos com ela. Então, Deus ele se levanta em juízo e elimina tanto Er como Onã. Os dois tinham mais um irmão. E agora, segundo esse código, essa lei do levirato, Tamar deveria se casar com ele. No entanto, Tamar, imagina a situação dela, ganhou fama de viúva negra, não é? Quem casa com Tamar simplesmente morre. Entendem? Então, imagina, será que foi fácil para ajudar a pensar na possibilidade de conceder o caçula para se casar com Tamar? Quando nós olhamos essa história no Patriarcas e Profeta, Ellen White ela dá um zoom na história e nós vamos perceber que, de fato, Judá ele temeu pela vida do caçula e criou ali uma estratégia para que o casamento não acontecesse. O fato é que Tamar voltou para a casa dos pais, os tempos passaram, a promessa que Judá tinha feito de que quando o menino ficasse homem, se casaria com ela, ele não cumpriu, e agora nós vamos ver Tamar viúva, 2 vezes, sem filhos, e naquele tempo a mulher viúva sem filhos realmente estava numa situação constrangedora, viveria uma situação constrangedora, desfilhada, reconhecida como alguém que é amaldiçoada por Deus. Imagina a situação de Tamar. O fato, queridos, é que o nome do menino era Selá. Eu gosto de algumas curiosidades, porque Selá aparece em algumas traduções da Bíblia, especialmente no livro de Salmos, que são versos de canções compostas a maior parte por Davi. Então, Selá é uma palavra que significa pausa, não é? E, então, se nós olharmos para esse significado, Selá também foi uma pausa na matança, né? Porque provavelmente ele iria fazer a mesma coisa que os irmãos tinham feito e talvez morreria em juízo também. O fato é que, de alguma maneira, Tamar foi injustiçada. Não estou aqui para julgar se o que ela fez foi certo ou errado, se o hábito não é de Judá de sair com prostitutas era certo ou errado. Nós sabemos que pecado é pecado, mas o que nós vamos ver agora é que a misericórdia de Deus se manifestou, ok? Deus não concordava com a prostituição, Deus não concordava com a mentira, com o engano, mas apesar de tudo isso, a misericórdia de Deus se manifestou. E então, do relacionamento de Judá com Tamar, não é? Nasceu ali 2 filhos, né? Pérez e Zerá. E a partir de então nós vamos perceber que continua ali uma linhagem que no final vai dar origem a Jesus Cristo. O que nós vamos perceber aqui, queridos, é que em Tamar, a bênção que você vai levar para sua casa hoje, que você vai receber, é a bênção da justiça, ok? Tamar foi injustiçada, deveria se casar com Selá, e Judá a enganou. E de alguma forma, Deus ele converteu uma tragédia numa bênção e fez justiça a essa mulher. E eu fico me perguntando quantas vezes nós já fomos injustiçados nessa vida. E quantas vezes nós também fomos injustos com as pessoas. Porque é fácil clamarmos a Deus por justiça quando nós somos injustiçados. Só que esquecemos de orar a Deus para confessarmos nossos pecados, pedindo perdão, porque às vezes nós somos injustos com as pessoas também, não é verdade? Mas independente de você ou eu termos sido injustos com pessoas ou pessoas terem sido injustas conosco, nós vamos ver aqui em Lucas, capítulo 18, no verso 7, que diz o seguinte, ó, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? E no verso 8, primeira parte, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, ou seja, se a vida foi injusta com você, se você sofreu injustiça na faculdade, se você sofreu injustiça no seu trabalho por questão do sábado, se você sofre injustiça dentro de casa, ou se já sofreu injustiça mesmo no seio da igreja, e você tem um coração machucado, ferido, entenda, nessa noite, em Tamar, Deus ele quer te abençoar com a bênção da justiça. Entregue a Deus a sua causa.
Espere, como o salmista diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus se levantará e a seu tempo ele fará justiça. Só que a justiça de Deus não é como a nossa justiça, que é baseada no ódio. A justiça de Deus é baseada no amor. É uma justiça redentiva. Ele aplica a justiça a fim de salvar e transformar. Então, eu quero apresentar a você um Deus maravilhoso que faz justiça. Amém? Agora vamos para a segunda mulher que aparece na genealogia de Jesus Cristo. Eu gostaria de falar a respeito de Maria. Ou melhor, agora nós vamos falar de Ruth, pode ser? Então, Ruth, ela aparece no verso 5. Salmão gerou Boaz de Raabe. Boaz gerou de Ruth Obed. Então, ok, aparece ali o nome de Ruth. Queridos, Ruth era uma mulher temente a Deus, casada. No entanto, seu marido faleceu. Então, se tem um lugar que os maridos morrem, é na genealogia de Jesus. Só que esse homem aqui, o marido de Ruth, era um homem bom. Morreu porque chegou o momento, talvez, dele ali. Faleceu. Ruth, então, ficou viúva. Ela poderia voltar para a sua terra, ok? No entanto, ela se apegou à sogra. E esse relacionamento foi uma bênção. Vocês lembram? Ela disse à sogra, aonde você for eu irei, o teu Deus será o meu Deus, e onde você estiver eu estarei também. Se apegando à sogra, ela permaneceu no seio do povo de Deus. Então, a partir desse relacionamento, ela conheceu um homem bom de coração, um homem segundo o coração de Deus, que inclusive era primo do falecido. Ela agora se casa com ele, e Ruth, por conta desse relacionamento, acaba se tornando bisavó do rei Davi. Olha que coisa, né? Ela não era israelita, e aí, por causa do relacionamento, ela acaba se tornando bisavó do rei Davi. Então, qual é a bênção aqui nessa mulher maravilhosa que nós conhecemos a história muito bem, Ruth? Eu chamo de a bênção do relacionamento. Queridos, Deus, ele guiou os relacionamentos de Ruth. Deus conduziu. Ela permitia que Deus pudesse conduzir como um pai amoroso guia uma criança, dando os primeiros passos. Então, ela viu em sua vida, ela experimentou a direção de Deus nos seus relacionamentos. Quando nós olhamos isso num contexto corporativo, observando ali a dura tarefa dos profissionais de recursos humanos em recrutar talentos, nós vamos perceber que uma das competências mais destacadas em um candidato que provavelmente será aprovado numa entrevista de emprego é a habilidade de relacionamento. Aquela habilidade que Howard Gardner, não é? Não sou muito bom no inglês, mas Gardner, ele chamou essa habilidade do relacionamento de inteligência interpessoal, não é? Que é a habilidade de se relacionar com os outros. Acredito que Ruth ela tinha essa habilidade, não é? De se relacionar com os outros, mas ela tinha um privilégio, ela era temente a Deus, e Deus potencializou essa habilidade de se relacionar que ela tinha. Hoje, quem sabe se relacionar com o outro, sem dúvida nenhuma, no contexto corporativo, sai na frente. E no contexto da pregação do evangelho, o que nós percebemos? Que o evangelho, ele exige sim que o cristão saiba se relacionar. Não é verdade? Então, qual é a bênção em Ruth? A bênção é que Deus quer conduzir os seus relacionamentos. Essa é a bênção do relacionamento. Ok? Deus, ele quer guiar os seus relacionamentos. Deus quer restaurar relacionamentos quebrados. Deus simplesmente quer fazer com que você seja feliz. E ele sabe, queridos, que quando nós não acertamos em nossos relacionamentos com a família, com os amigos, com os irmãos na igreja, com os colegas de trabalho, com os colegas na faculdade, isso gera tristeza, gera angústia. Quem não tem marcas de relacionamentos que não foram muito bem conduzidos? Tem uma frase que eu gosto muito, né, que se contextualiza aqui, que é: quem ganha uma discussão perde uma relação. E quantos relacionamentos desfeitos por discussões, não é? Relacionamentos desfeitos, não é? Porque simplesmente a gente não sabe se comunicar com o outro, a gente quer que o outro seja como nós somos. Então, o que eu quero sugerir para você?
que entregue a Deus os seus relacionamentos. Você que quer se casar, você que está com problema no seu casamento, você que quer que seus filhos sejam felizes em um namoro, em um noivado, não sei, você que quer se dar bem no seu trabalho, você que quer ser uma bênção na pregação do evangelho, mas se considera muito tímido ou muito introvertido, ou talvez você não é muito de falar, mas para se relacionar acaba tendo que se comunicar, pede a Deus para que ele também conduza seus relacionamentos como ele também conduziu de Ruth, porque ele fará prontamente, porque simplesmente Deus quer que você seja muito mais feliz, e eu também. E ele sabe que o céu, ele é construído em relacionamentos, não é verdade? Então, relacionamento conduzido por Deus gera felicidade, ok? Então, é o que eu observo em Ruth, né? Essa segunda mulher que nós estudamos aqui. Agora, vamos falar de mais uma mulher aqui, nós estamos indo já para a parte final, e eu gostaria de falar de Maria, pode ser, amigos? Maria, ela aparece na genealogia lá no verso 16, dizendo ali, não é? Que Jacó gerou José, marido de Maria, né? Da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Queridos, qual é a bênção em Maria? A bênção em Maria, indo direto ao ponto, é a bênção do impossível, ok? A bênção do improvável, né? Entenda que, para que você possa gerar um feto, é importante, sob a ótica da biologia, que tenha a atuação de um gameta masculino e um gameta feminino. Jesus foi gerado e não teve ali a atuação de um gameta masculino, né, humano. Isso é improvável, isso é milagre, isso é impossível, não é? Então, entenda que, assim como Deus ele fez o impossível na vida de Maria, ele também pode fazer o impossível na minha história e também na sua. Comece a pensar em situações que para você aparentemente não tem solução. Comece a pensar em quantas vezes você procurou a luz no fim do túnel e não encontrou. Observe o seu coração enquanto foi tomado por sentimentos de desesperança, não é? Você estava diante de uma doença, diante de uma situação financeira complexa, diante de uma catástrofe, diante de uma situação muito complexa mesmo no sentido emocional, e você não viu solução, você se viu sem esperança. Você simplesmente concluiu, é impossível, não tem mais jeito. Né? E o inimigo ele vai sugerindo mesmo, né? Que, olha, essa parede aí é impossível você superar, dar a volta por cima, chegou ao seu final. Maria, ela viveu um momento extraordinário, que inclusive marcou a história da humanidade. Maria foi abençoada com o impossível. E quando eu olho para essa experiência de Maria, vendo que Deus ele pode nos abençoar, realizando em nós e através de nós o impossível no mundo, eu me lembro da minha avó. E eu quero registrar aqui uma síntese desse testemunho, para que nós possamos mencionar as outras duas bênçãos ali e encerrar a nossa meditação aqui essa noite. Eu estive em Colombo em 2014, né? Cheguei nas férias de 2013 para 2014. Eu tinha um compromisso em São Paulo, e aí o pastor do distrito me convidou para fazer uma semana de oração no Belo Rincão. Aconteceu duas coisas. Número um, eu não queria mais ficar aí, eu queria ir embora, porque eu tinha sofrido uma frustração no trabalho, não queria mais ficar. E outra, eu tinha um compromisso em São Paulo, eu deveria atender uma igreja lá em São Paulo, na capital mesmo. E eu disse ao pastor o seguinte, olha, se cancelarem o meu compromisso em São Paulo, eu aceito fazer a semana de oração aí no Belo Rincão. Eu nem conhecia o Belo Rincão, não conhecia ninguém, na verdade, lá na igreja do Belo Rincão. E, curiosamente, queridos, no dia seguinte, o pessoal de São Paulo me liga mudando a data do compromisso. E aí eu falei, nossa, vou ter que ficar aqui mais uma semana, meu Deus, porque eu falei para o pastor que se cancelasse lá eu ia fazer essa moderação, mas eu não queria de jeito nenhum fazer isso daí. Estava irritado, chateado, magoado com o que aconteceu no trabalho, mas eu dei minha palavra, então tem que ser, liguei para o pastor e falei, olha, Deus tem algum plano, vamos fazer essa moderação. E foi aí que tudo aconteceu. O Rubens, não é, que era diretor do grupo no período, a igreja já organizada, né, naquele tempo era grupo, ele me buscou lá no Alto Maracanã, eu olhei para ele, eu falei assim, nossa, onde é que será que esse irmão vai me levar, né? A gente conversando ali, eu não sei, cara, para onde é que nós estamos indo, né? E ele me falou assim, olha, a igreja está lotada, lá vai ser bênção. E aí eu cheguei lá, nossa, a igreja tinha 10 pessoas apenas.
Nossa, eu falei assim, se hoje tem 10, amanhã, que domingo, no caso, vai ter, sei lá, 7. Terça-feira não tem mais ninguém, né? Fiquei pensando assim. Não dá para contar tudo agora. O que eu quero dizer é que Deus fez uma obra maravilhosa lá, que o mérito nunca foi meu e nunca será. Eu apenas me dispus a fazer algo para Deus e Deus honrou. Eu, um pecador, falho como todo mundo, talvez até mais que vocês. Deus teve misericórdia e me usou para uma obra. E dentro dessa obra foi a conversão do Nilson, que foi emocionante, né? Coisa de Deus mesmo. E mais as outras dezenas de pessoas que aceitaram a mensagem. Eu acabei ficando 1 ano praticamente dando estudo bíblico voluntariamente, e nós agregamos muitas pessoas aos pés da cruz de Cristo. Nesse contexto, já me preparando para ir embora, minha avó ela desenvolve um câncer no retro, um câncer em fase terminal. E aí complicou tudo. Minha avó é o grande amor da minha vida, né? E eu comecei a pensar o que fazer. Em Barretos só tinha lugar para ela em 18 dias, e eu preocupado, falei, ela vai morrer na fila, né? Porque câncer não é uma doença qualquer. Coloquei no Facebook, o pessoal do Belo Rincão leu a minha mensagem, entrou em contato comigo e disse assim como você cuidou da gente, a gente vai cuidar de você agora. E foi o que aconteceu, eles cuidaram de mim, da minha família, com hospitalidade, com dinheiro, com tudo que vocês imaginarem. Fiquei na casa do vô Pedro, com a minha família, não me faltou nada. Eu parei de trabalhar a maior parte do meu período para cuidar da minha avó. Minha mãe ficou longe de casa, né, lá conosco em Curitiba, aí em Colombo, no caso. E nisso foi quase 2 anos essa batalha, né? E eu agradeço muito a Deus aí, porque Deus ele me abençoou com a família do Rubens, com a família do Nilson, de maneira extraordinária. O fato é que minha avó, ela deveria provavelmente morrer com esse câncer, era um câncer em fase terminal. Ela tinha 81 anos quando esse câncer acometeu. E para a honra e glória de Deus, com a ajuda dos irmãos, com a medicina, com a quimioterapia, com muito amor envolvido, com a alimentação controlada, hoje a minha avó ela tem 87 anos e para a honra e glória de Deus ela está firme, saudável. Fez a última consulta aí em Curitiba, essa semana que passou, e o médico disse, a senhora está muito bem, agora só precisa voltar aqui só daqui 2 anos. E estou aqui testemunhando para vocês. Era impossível a minha avó ser curada daquele câncer agressivo em fase terminal. Mas Deus teve misericórdia, entrou com uma ação e o impossível se tornou possível. Assim Deus pode fazer com você e com toda a sua família. Assim Ele faz comigo, Ele faz com qualquer um, independente da situação. Ele pode, se Ele quiser, Ele pode. Se Ele não quiser, Ele pode não fazer. Mas o não fazer de Deus também é um milagre. Tá bom? Quero ir para o final, uma pena, essa mensagem ela demanda mais tempo, mas eu tenho certeza que você já está sendo abençoado por Deus, ok? Recapitulando, né? A bênção de Tamar, que Deus vai fazer justiça, pode ter certeza, mas a justiça de Deus não é como a nossa, que é baseada no ódio, na vingança. A justiça de Deus é redentiva, ok? Ele sempre pensa em salvar pessoas, em restaurar pessoas. A segunda bênção é a bênção dos relacionamentos. Deus ele quer guiar os seus relacionamentos. Relacionamentos quebrados, mágoas, feridas, Deus ele quer restaurar tudo isso daí, como ele fez com Ruth. E Maria é a bênção do impossível, ok? E agora nós vamos para Batseba, tá certo? Não aparece o nome dela, mas ela é mencionada aqui no verso 6. Jessé gerou o rei Davi gerou Salomão, da que fora mulher de Urias, tá certo? Vamos pensar aqui. Tamar, ela tinha ex-marido. Betseba também tinha ex-marido. Quando a Bíblia se refere a Tamar, não fala dos falecidos ou dos 2 maridos que ela teve. Não fala. Mas quando fala de Betseba, não fala o nome dela, mas fala o nome do ex-marido. Interessante. Então, em Tamar, aparece o nome de Tamar e não aparece o nome dos falecidos. Em Batseba, não aparece o nome dela, mas aparece o nome do falecido, né? Por que isso, né? Eu fico me perguntando, né? Se eu fosse mulher e eu fosse mencionada ali na genealogia, certamente eu ia querer que meu nome estivesse ali, né? Então, Betseba, o nome dela não aparece, né? Então, você fica pensando assim, será que Deus fez acepção de pessoas? Por que não colocou o nome dessa mulher? Quero acreditar que Deus ele não colocou o nome de Batseba para colocar o nome de Urias.
E essa é a maior bênção dessa mensagem. Deus me deu esse sermão numa madrugada, quando eu estava aflito, me sentindo esquecido por Deus, me sentindo abandonado, literalmente. Minha vida só tinha fracassos, eu não via luz no fim do túnel, e eu me sentia sozinho no fundo de uma igreja, numa cidade chamada Pedregulho. Até a cidade era dura, né? Pedregulho. E Deus me deu esse sermão lá. Por isso que eu tenho muita gratidão a Deus e quero um dia escrever um livro sobre essa mensagem. Amados, olha que mensagem. Se você observar bem, quando fala de Tamar, está escrito assim, ó, Judá gerou Pérez e Zerá de Tamar. Não cabe o nome de Er e Onã nessa expressão, nessa oração. Quando nós lemos no caso de Batseba, aí já cabe o nome de Urias, quer ver, ó? Diz assim, ó, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão da que fora mulher de Urias. Entendem isso? Agora, por que isso acontece? Simples assim, Davi quis apagar a memória de Urias por causa do pecado, aquela coisa toda. Davi quis dar um jeitinho brasileiro na situação e simplesmente matou Urias. Os tempos se passaram e as pessoas se esqueceram de Urias. Talvez você mesmo não parou um tempo essa semana estudando sobre Urias. Talvez ano passado você não ficou pelo menos 1 hora estudando sobre Urias. Você esqueceu de Urias, nós não esquecemos de Urias. Olha, passaram-se séculos e milênios e a memória de Urias foi esquecida. Mas Urias era um homem segundo o coração de Deus e Deus não se esquece dos seus filhos. Deixa eu te contar um segredo. Agora não vai ser mais segredo, né? O único nome que não deveria estar na genealogia de Jesus Cristo é o nome de Urias. Sabe por quê? Porque todo nome que está ali gerou alguém. Urias não gerou ninguém. E Deus, ele faz essas coisas improváveis, né? Deus, ele quebra o protocolo. Deus, ele surpreende a humanidade. Não deveria estar, mas está. Porque simplesmente Deus não se esquece dos seus filhos. É o que nós lemos em Isaías capítulo 49. Eu até vou fazer aqui a leitura para vocês. Estamos indo para o final da nossa mensagem aqui. Eu quero fazer essa leitura para que você seja realmente abençoado no sentido mais pleno da palavra. Escute. Sião, porém, disse. Quem é Sião? Você e eu. Adventista do 7º dia nesse tempo. E pessoas que estão em outras denominações também são sinceras. Passamos por dificuldades e aflições, e nós dissemos o quê? O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, não é possível. Tantos problemas, não sou feliz. Aí vem a resposta, né? Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Contudo, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Vê, nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente na minha presença. Entendem? Deus não se esqueceu de você. Ah, mas Davi pegou a mulher de Urias, Urias ele foi morto, e como é que você entende, como é que Deus não se esqueceu de Urias se ele foi traído? Como é que Deus não se esqueceu de Urias se ele foi assassinado? Deus não se esqueceu. Então, entenderam? O fato de passarmos por aflições, por experiências dolorosas, por enfrentarmos a afronta, injustiças, não significa que fomos esquecidos por Deus. João Batista foi decapitado. Você acha que Deus se esqueceu de João Batista? Nenhum profeta se levantou maior do que João Batista. E a gente não entende muito isso, que os filhos de Deus passam por aflições, por duras experiências. Mas isso não significa que Deus se esqueceu. Deus ocultou o nome de Betseba para colocar o nome de Urias, sendo que o nome de Urias não poderia constar aqui, porque ele não gerou ninguém nessa história aqui. Deus vai fazer o improvável por você e por mim, se nós nos apegarmos a ele como Urias, que era heteu, não era israelita, como Urias se apegou a Deus. Se você se apegar também, e eu me apegar a Deus, da mesma maneira, Deus pode fazer coisas incríveis por nós. Mas leva essa mensagem. Deus não se esqueceu de você. Amém? Não sei qual é a sua luta, o que você está passando, mas essa noite Deus, ele quer falar com você. Fica tranquila,
fica tranquilo. A seu tempo, Deus se levantará a seu favor. Lembra de Gálatas capítulo 4, verso 4? Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher sob a lei. Você não acha que Abraão esperou Jesus no seu tempo? Noé, esses grandes nomes da Bíblia esperaram Jesus, só que Jesus veio no tempo de Deus. Então, lembrem-se, Deus não se esqueceu de você. E ele tem o tempo certo para se levantar a seu favor, mesmo que a gente passe por dores e aflições aqui nessa terra. Tá bom? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo. Salmos capítulo 23. Agora nós vamos sim para a última mulher que aparece, encerrando a mensagem, que é Raabe. Ela aparece no verso... Raabe, ela aparece aqui no verso 5, não é? Salmão gerou Boaz de Raabe, tá certo? Então, vamos à última mulher e saber qual que é a bênção. Recapitulando, a primeira bênção é a bênção da justiça, a segunda é a bênção do relacionamento, a terceira é a bênção do impossível, a quarta é a bênção da memória, ok? A memória de Deus não falha, ele não se esqueceu de você e nem de mim. E a última bênção é a bênção do perdão, por isso que eu deixei para o final, porque hoje eu quero pregar para pessoas que se machucaram no pecado. Hoje eu quero pregar para pessoas que estão se sentindo culpadas. Hoje eu quero pregar para pessoas que não se sentem perdoadas. Hoje eu quero pregar para pessoas que se aprofundaram tanto no pecado que parece não ouvir mais a voz de Deus. Se sentem desamparadas. Pessoas que um dia foram grandes baluartes da fé, mas se aventurou no pecado, caiu. E agora acha que não tem mais luz no fim do túnel, que não tem mais jeito. Quero pregar para pessoas que chegam na igreja, se sentam, mas parece que está todo mundo olhando para ela com um olhar acusador e ela se sente ferida e acuada. Estou querendo pregar hoje para pessoas que não se permite uma segunda chance, pessoas que não se perdoam, pessoas que têm dificuldade de acreditar no perdão de Deus. Eu quero pregar hoje para pessoas que simplesmente estão desistindo, porque simplesmente consideram que o passado é tão trágico, é tão doloroso, desceram tão fundo no pecado, fizeram coisas tão horríveis, que a pessoa conclui hoje, olha, Deus não pode mais me perdoar, porque eu fui um miserável, hipócrita, sujo, imundo. Quero pregar para essas pessoas, porque eu também fui uma pessoa assim. Eu também fui uma pessoa assim. Eu passei por isso. Eu sei o que é você estar em pé e simplesmente cair e descer, e descer, e descer até o fundo do poço. Eu sei o que é você tentar encontrar aceitação, perdão e amor e só receber desprezo, acusação e dedos apontados na sua direção. Você é um grande, terrível pecador. Não tem mais jeito. Eu sei o que significa isso e eu quero pregar para essas pessoas. Por isso eu escolhi encerrar essa mensagem com Raabe. Quem foi Raabe? Se eu arriscar um palpite, pode ser que você respondeu prostituta. Se respondeu, quero corrigir. Raabe não é prostituta, ela é redimida. Muitas vezes nós julgamos as lágrimas sem entender o que levou a pessoa a chorar. Nós julgamos os palcos sem compreender os bastidores. Não sabemos a história de Raabe, o que a levou a uma vida de prostituição. Nós simplesmente julgamos essa mulher. Não convidaríamos Raabe para um junta-panelas, talvez. Não a convidaríamos para tomarmos um sorvete juntos com os jovens da igreja. Raabe é uma mulher desprezada, uma mulher pecadora. Nós somos melhores do que Raabe. Nós não falhamos, não é? Somos os cristãos, adventistas do sétimo dia. Que beleza, a igreja da profecia bíblica. Raabe não caberia no nosso meio, não é? Mas ela sempre coube no coração de Deus. E se tem um lugar que é especial para você ficar, é o coração de Deus. E do coração de Deus ninguém te tira. Nenhum acusador, nenhum demônio, nem o diabo e nenhum ser humano que fica jogando na tua cara o teu passado pode tirar você do coração do Pai. Não tem como.
Queridos, Raabe, ela foi perdoada, ela foi redimida, ela foi restaurada por Deus. Uma mulher que as pessoas consideravam perdidas, está aqui na genealogia do maior de todos os homens. Você sabe quantas noites em claro essa mulher passou? Você sabe dos conflitos emocionais, a sua estima lá no chão, a crise de identidade. Você sabe os fantasmas que assolavam as emoções dessa mulher. Ela não via mais valor em si mesma, mas Deus é poderoso. Deus se levantou a favor de Raabe e ela foi resgatada. Ela foi perdoada. Você quer ser perdoada hoje? Você quer ser perdoado como Raabe foi? Deixa eu compartilhar com você aqui um texto maravilhoso que está aqui no livro de Miqueias, capítulo 7. Observe bem. Miqueias, capítulo 7. Olha o que diz o verso 8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Verso 9. Sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele. É justo, não é? Até que ele julgue a minha causa e execute o meu direito. Deus se levantou e agora ele vai executar o direito de Raabe. Vai levantar essa mulher das trevas morais, vai levantar essa mulher, ok? Das trevas espirituais e vai brilhar na vida de Raabe, assim como vai brilhar na sua vida e na minha também. Olha o verso 18 para terminar aqui. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque ele tem prazer na misericórdia. Irmãos, Deus tem prazer em te perdoar. Ele tem prazer em ser longânimo, compassivo, misericordioso, amoroso. Quem não tem é a humanidade, é você e eu, queridos. Nós não temos prazer em perdoar ninguém, não. Nós não temos, muitas vezes, amabilidade para com aqueles irmãos que caem na fé, que fracassam, que pecam. Nós ficamos na igreja, ao invés de estender um coração de amor, braços de amor, para ajudar essa pessoa a se reerguer e continuar, apesar de ter caído, nós simplesmente chutamos, nós pisamos nas pessoas. Queremos olhar para a pessoa e falar assim, olha, você está aí na frente cantando, mas eu sei seu passado. Você está aí pregando, mas eu sei seu passado. Olha, você é pastor, mas eu sei o que você fez no passado. Queridos, isso é coisa do ser humano, mas não é coisa de Deus. Deus tem prazer na misericórdia. E não importa quão longe você tenha ido, a misericórdia de Deus vai te alcançar. Tornará a apiedar-se de nós, pisará aos pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas qual tipo de pecado? Todos. Ah, mas irmão, eu me batizei, depois eu voltei a fumar. Deus vai perdoar. Ah, mas eu sou viciado. Vai perdoar. Ah, mas prostituição. Deus vai perdoar. Adulto, Deus vai perdoar. O que você precisa fazer, queridos, é o que Raabe fez. Aceita, se entrega. Não tinha o que Raabe fazer. Ela ia segurar os muros de Jericó para Deus não derrubar? Ela ia ser a Mulher Maravilha, segurar todos os filhos e os parentes ali no quarto dela para não acontecer a aplicação do juízo de Deus? Raabe simplesmente aceitou. Colocou um fio de escarlata e falou, tá bom, eu vou aceitar. E ela esperou o agir de Deus, isso é fé. Deus tornará a apiedar-se de nós, e ele mostrará a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Deus quer te perdoar. Amém? E se ficou alguma dúvida, eu quero encerrar falando para você que ainda tem dificuldade de viver o perdão de Deus e recomeçar a sua caminhada cristã. A genealogia, no verso 10, fala de um homem chamado Manassés. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Manassés foi simplesmente o pior rei que Israel já teve. Manassés era um ímpio. Só para você ter noção, olha o que Manassés fez, algumas coisas aqui. Manassés, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 33, verso 2. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara diante dos filhos de Israel. Ok?
Ele tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. O pai derrubou e o filho foi e edificou de novo. E no verso 6 diz assim, olha, sacrificou até os filhos, passando eles pelo fogo, no vale do filho de Rinom, praticou feitiçaria, adivinhações, bruxarias, consultou médios e adivinhos, fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando dele a ira. Manassés fez, lá no verso 9, porém fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de modo que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído de diante do Senhor de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém eles não deram ouvido, não ouviram a voz de Deus. Verso 11, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés, colocaram um gancho no seu nariz, amarraram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Imagina essa cena. Então, em sua angústia, ele suplicou ao Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Depois que ele orou, Deus o ouviu e atendeu a sua súplica. Tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E agora, na genealogia de Jesus, aparece o nome de Manassés, redimido, restaurado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Receba essa bênção em nome de Jesus, porque Deus escolheu essa mensagem para te abençoar. Deus, ele fará a justiça, quer guiar os seus relacionamentos, pode romper barreiras e fazer o impossível. Deus, ele nunca se esqueceu de você e ele quer te perdoar, te restaurar. Não importa se você é uma Raabe ou se você é um Manassés, Deus tem perdão. Um beijo no seu coração, um abraço fraternal de irmão, do seu amigo, do seu irmão Batista Souza. Agradeço pelo convite e nesse momento quero orar por você. Querido e maravilhoso, grandioso Pai, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom todo o tempo e a tua misericórdia se manifestou nesta noite para a honra e glória do teu nome, alcançando, ó Pai, algumas dezenas de pessoas que estão conosco nessa reunião, nesse culto de oração. Eu agradeço porque o Senhor fala conosco através da Bíblia, através de histórias que tinham tudo para serem histórias trágicas, mas o Senhor restaura, o Senhor redireciona. Meu Deus, como fomos abençoados hoje. O Senhor quer nos curar, restaurar nossos relacionamentos, o Senhor tem planos para nós. Hoje aqui nós aprendemos que o Senhor pode fazer justiça para as nossas dores, mas não é uma justiça baseada no ódio, é uma justiça de perdão. O Senhor, Pai, simplesmente quer fazer o impossível. O Senhor quer nos perdoar. O Senhor não se esquece de nós. Quantas bênçãos recebemos hoje? Por tudo damos a Ti honra, glória e louvor. E dizemos, meu Deus, gratidão. Guie cada uma das pessoas que estiveram comigo nessa noite. E que cada um descanse, pois o Senhor não dorme, cuidando de cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu peço, gentilmente, se for possível, que o administrador da transmissão, se puder tirar um print da tela inteira para eu poder guardar de recordação aqui e me enviar pelo WhatsApp, após aqui o final, eu vou agradecer de coração se puderem fazer essa gentileza. Foi um prazer. Sempre que precisarem, podem contar comigo. Deus abençoe a todos vocês. Irmão Batista, o culto vai ficar gravado, aí eu mando pro Nilson para mandar para você depois, pode ser? Pode mandar sim, mas se puder tirar um print também eu agradeço, tá bom? Deixa eu fazer isso aqui então já, então só um pouco. Tá. Aí, feito. Gratidão. E agradeço pelo sermão enviado também. Espero ter sido útil para vocês. Amém. Pastor Gás, do senhor Ok, obrigado, Batista. Boa noite a você e a todos os irmãos que acompanharam a mensagem da Palavra de Deus. Boa noite, irmão Batista, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, cuidando aí da tua vida, da vida da tua família. Em breve, se Deus quiser, nós estaremos nos vendo pessoalmente. Grande abraço. Amém.